diz o seguinte, olha, o capitalismo neoliberal dos anos 80 caracterizou-se e vem as alternativas. Antes da gente começar a falar sobre a questão correta ou mesmo a errada, né, como sempre falo, nós vamos aproveitar para fazer a revisãozinha do conceito e assim por diante. Então, olha, quando aparece a palavra liberal, seja, né, o liberalismo clássico lá do século XVIII ou o neoliberalismo, como pediu aqui, eu queria que você lembrasse do conceito liberal, certo? Então, quando você pensa no liberalismo, você tem que pensar na não intervenção do Estado sobre a economia. Quando eu vou introduzir esse curso, né, ainda lá no ensino médio, eu costumo falar o seguinte, olha, por exemplo, vamos sair de história, vamos pensar na nossa vida cotidiana. Vamos supor que eu perguntasse, por exemplo, para você, se seu pai ou seus pais são liberais ou não em relação a você. Seu pai, por exemplo, não fica te cobrando muito a escola, não fica te cobrando, por exemplo, olha que curso que você tem que fazer na universidade. Então, eu tenho certeza que você diria que seus pais são liberais, né? Ah, eles são liberais, professor. Ele não fica me cobrando aqui nota, eu vou fazer o curso que eu vou escolher, não que eles, né, estão desejando. Então, pessoal, essa é a mesma perspectiva, a mesma ideia, certo? Concepção que você tem que levar para a economia, para política, quando se fala em liberalismo. A ideia de que a economia, pensando nesse caso, né, que foi a questão, a economia não vai ser controlada, certo? Pelo Estado. A ideia de livre concorrência, de livre mercado. Então, a partir dessa ideia, por isso que eu falei para vocês uma outra vez, muitos conceitos, eles funcionam como uma ferramenta que você vai sempre utilizar, independente da forma do questionamento. Se você sabe desse conceito, você vai se sair bem. Então, vamos ver as alternativas, que você vai ver o que eu estou comentando e como funciona na hora, né, do vamos ver, que é a hora do vestibular, que é a hora da prova. Tudo bem? Vamos lá então dar uma olhadinha. Veja então o que que dizia a alternativa A. Fala assim, olha, pela prevalência da agricultura e pecuária no PIB dos países desenvolvidos. Pessoal, independente até aqui do conceito do liberalismo, certo? Você tem que pensar, olha, há uma certa contradição nessa frase, porque se é um país, como diz, desenvolvido, vai haver uma prevalência da agricultura e da pecuária? Provavelmente não, né? Então, é assim que você tem que raciocinar, certo? Aí, por exemplo, eu acho que é uma das alternativas que você descartaria com certa facilidade, tudo bem? Bom, a de amor, aliás, a de amor foi essa daí, né? A B agora fala assim, olha, crescimento da concentração da riqueza e das finanças em detrimento dos setores produtivos, pela tendência à diminuição dos direitos sociais. Então eu vou deixá-la para depois, certo? Vamos, por enquanto, eliminando. Vamos para C. Aqui eu queria dar uma paradinha, nós vamos discutir todas as alternativas, mas eu queria um esclarecimento. O que quer dizer essa fluidez dos capitais? É a possibilidade de, por exemplo, o investidor investir no Brasil e muito rapidamente tirar esse dinheiro do Brasil, enviar para outro país e assim por diante. Portanto, as comunicações, certo? O avanço das telecomunicações facilitou muito isso. A C fala adoção de uma política que restringe a fluidez de capital. Então veja, se está restringindo, alguém tem que restringir. Então seria, no caso, estados, governos, enfim. Então já tem aí uma interferência. Então já não cabe muito dentro daquele conceito da liberdade, não é isso? Que a gente estava brincando aí, que, por exemplo, seus pais podem te conceder e que a gente está transportando aqui para a economia, certo?
E continuando, fala, distribui mais equitativamente a riqueza, há uma distribuição da riqueza de forma mais equilibrada. O capitalismo, pessoal, o liberalismo, não preconiza isso, que a livre concorrência implica em que alguns podem se dar bem, outros podem se dar mal, não é verdade? Então, não é essa questão C, né, essa alternativa, melhor dizendo, C, está furada. Aí, continuando, deixa eu dar uma descida aqui para a gente ir para a alternativa D de doido, olha. Pelo fortalecimento do papel do Estado. Quer dizer, essa é uma daquelas, gente, que eu falo, de cara já descarta. Né? Fortalecimento, não. Tá? A ideia da não intervenção, do não controle. Mas vamos ler por desencargo de consciência. Diz assim, dos direitos sociais, nos direitos sociais, pela diminuição do papel das finanças em relação ao PIB mundial. Aí, pessoal, bem, né, descartável aí esse final, não vale a pena nem grandes comentários, mas eu falo, fortalecimento, né, do papel do Estado, tá, já abandona essa questão. Vamos para aí, formação de blocos econômicos. Veja, que sejam 2, 3 ou até mais países, mas a ideia de bloco, há uma restrição, né? Mesmo não há uma ideia de todos podem, por exemplo, comercializar, certo? Há uma formação de um bloco. Então, pode até ter acontecido no neoliberalismo, coincidente, mas não é o que ele preconiza. Isso que tem que estar claro, certo? Então, um bloco já deixa um pouco descaracterizada a ideia de liberdade. E fala entre países periféricos, pior ainda, não é? Que impediram a livre circulação. Mais uma vez, olha, o conceito de liberalismo está furado aqui, então. Então, resumindo, pessoal, veja, por eliminação, você já saberia então que a B de bola é a correta. Mas como eu falo, o que eu quero é discutir o conceito para ficar bem consolidado para você, certo? Quando você for fazer a prova, conseguir resolver de forma clara. Mas vamos retomar só, né, para finalizar. Veja, então houve um crescimento da concentração da riqueza, certo? Foi uma característica do neoliberalismo. Como eu disse, a ideia não é uma defesa do liberalismo, é uma ideia de equidade, como disse lá na alternativa C. Então, houve uma concentração da riqueza, certo? E em detrimento dos setores produtivos, porque cresceu muito, por exemplo, a importância da bolsa de valores, certo? Então, vamos supor, você tem uma grana aí, certo? Você tem, digamos aí, 200 mil reais, por exemplo. Então, em vez de você abrir um comércio, abrir uma lojinha, você faz o que com essa grana? Você vai lá e investe na bolsa. O liberalismo, ou o neoliberalismo, vai preconizar, então tem as despesas de funcionário, de estabelecimento, coisa do tipo, por isso que fala, certo? É um crescimento da riqueza e das finanças em detrimento do setor produtivo. E a tendência à diminuição dos direitos sociais. A ideia de que você tem que correr atrás, né? O Estado não pode bancar, por isso o Estado vai sair de tudo. Então, portanto, também, né, desses chamados aí direitos sociais. Deu para pegar legal? Bom, espero que sim.